Observa certas características no seu parceiro que não sabe como lidar? Ou talvez acorde todos os dias a pensar no que está a fazer de errado para merecer uma reação hostil ocasional do seu parceiro. Se está confuso com os comportamentos estranhos do seu parceiro, a sua necessidade de estar sempre no comando ou as suas características autoimpostas, é provável que esteja num relacionamento narcisista. Neste vídeo, vou partilhar 7 sinais que deve procurar para confirmar esta verdade. Irá aprender os diferentes sinais de um narcisista e como lidar com tais relações. Espere receber cura emocional hoje. Compreenda que existem certas pessoas que agem de forma diferente do normal. Na maioria das vezes, não consegue compreender ou entender por que é que elas vivem e reagem assim. São chamadas de narcisistas, sempre à procura de aprovação e alimentando-se da validação dos outros. Este comportamento não é cristão, por isso, é preciso tomar nota disso se estiver envolvido com uma pessoa assim. Compreender estes sinais irá ajudá-lo a saber como responder ao comportamento delas para não continuar a ser magoado. Mas mais importante ainda, irá aprender a melhor forma de ajudá-las da melhor maneira possível. Antes de continuarmos, inscreva-se neste canal. Quais são os sinais de que está numa relação narcisista? Número 1. São bons exploradores. Um narcisista tem uma maneira de enganar os outros para que acreditem no que ele quer. Quando cometem erros, ou quando tu apontas uma falha neles, culpam-te pelo seu ato errado e fazem-te pensar que as coisas não são como tu as vês. São bons manipuladores. A sua astúcia faz-te duvidar da realidade e, em vez disso, acreditar nas mentiras que vendem como verdade. Eles têm uma perspectiva forte e não estão dispostos a ceder a nada que contraria as suas crenças. É por isso que parecem nunca concordar com as opiniões dos outros. Mesmo quando as suas falhas são evidentes, eles inventam desculpas para fazer-te ver a verdade no que estão a dizer. Ao tentarem impor as suas perspectivas, nunca sabem onde traçar o limite, mesmo que isso signifique dizer coisas que não deveriam. Os narcisistas estão prontos para sujar as mãos para que lhes deem um passe livre, ou os declarem vencedores de um debate. Se os apanhar num ato errado, eles tentam desviar a sua atenção da questão e, em vez disso, apontam as suas falhas. Por exemplo, se entrar numa discussão com uma pessoa tóxica, ela pode decidir revelar informações confidenciais para se sentir bem. Podem atacar-te com uma memória do passado para ter a última palavra. Alguns podem recorrer à violência física e culpar-te por isso. Dirão coisas como: "Por que me provocaste? Sabes como fico zangado quando dizes essas coisas? Empurraste-me, obrigaste-me a fazer isso." Fazem-te assumir a culpa por algo que não fizeste. Também te enganam, fazendo-te acreditar que o problema és tu e não eles. Começas a refletir sobre as tuas ações quando não és culpado. Eles exploram a fraqueza dos outros porque isso lhes dá autossatisfação. De repente, és tu quem tem defeitos e não eles. Eles até fazem-te esquecer a verdadeira causa do problema, e tu começas a concentrar-te na falsa realidade que eles criaram na tua mente. Esse absurdo é uma prova de que estás a lidar com uma pessoa muito tóxica. Os narcisistas são orgulhosos. Quando fazes algo bem, eles de alguma forma encontram maneiras de levar o crédito. Eles não reconhecem os outros, exceto quando encontram alguém da mesma classe. Não têm consideração pelas pessoas ao seu redor. Quando começam uma conversa contigo, é sempre sobre as suas conquistas e quem eles são. Eles fazem questão de falar sobre o prestígio que têm. Os narcisistas não se preocupam em ouvir os seus parceiros. Quando terminam de falar, parecem perder o interesse e se desconectam da conversa. Só demonstram emoções positivas quando veem perspectivas que os beneficiam. Caso contrário, mantêm a fachada. Podem ser tão cheios de si que não conseguem ver além do que lhes diz respeito. Salmos 10:4. No seu orgulho, o ímpio não busca a Deus. Em todos os seus pensamentos, não há lugar para Deus. Quem não é piedoso certamente não terá reverência pelos outros. Não buscam a Deus, nem o honram. Por isso não podem servir-te com uma reação diferente. Exibem-se como semideuses, os poderosos e poderosos. Sentem-se tão no topo da escada
que se tornam intocáveis. Um narcisista não se importa com o teu bem-estar, a menos que isso comprometa a sua vida. Podem não ligar-te durante muito tempo, mas não hesitam em entrar em contato quando querem algo. Pode ser uma pista se questiona sempre a tua percepção das coisas, sempre que conversas ou discorda do teu parceiro. Quando os confrontas sobre as provas que encontraste, observa como reagem. Algo está errado se os encontrares a distorcer a verdade e a apresentar uma versão fictícia dela. Isso mostra que não têm integridade e só estão interessados em salvar a sua reputação a todo o custo. Quando, em vez disso, ele o acusa de uma ação sobre a qual o confrontou ou tenta desviar a sua atenção, trazendo outros assuntos à tona, isso é um sinal. Os narcisistas sempre tentam manipular a inteligência dos outros. É preciso ser sábio para discernir a verdade das mentiras e enxergar as falsas perspectivas da sua realidade. Número 2. Eles não têm empatia, mas exploram a sua natureza empática. A empatia é uma grande capacidade de se relacionar e compreender as emoções dos outros. Se és empático, consegues facilmente conectar-te com os outros ou tornar-te sensível à dor, alegria, tristeza ou momentos difíceis deles. Não há nada de errado em ser empático, mas se estás num relacionamento narcisista, essa mesma bênção pode tornar-se um calcanhar de Aquiles. A tua capacidade de sentir as emoções deles pode muitas vezes tornar-se um espinho na tua carne, porque eles sempre querem tirar partido da tua natureza gentil e compassiva. E a parte mais dolorosa é que não receberás a reação esperada quando lhes mostrares gentileza. Eles podem responder com tratamentos piores, que não merecem a gentileza que lhes mostraste. Deus quer que sejas gentil e compassivo com os outros, que perdoes e que espalhes amor como Cristo. No entanto, isso não justifica o pecado e o mau comportamento, especialmente se for contínuo. É isso que acontece quando se envolve com uma pessoa tóxica. Ela continua a cometer erros porque sabe que sempre a perdoarás e perdoarás os seus erros. Ela espera que a tua graça seja ilimitada, enquanto continua a afundar-se no pecado e nas falhas, sem estar pronta para se arrepender. A certa altura, até começas a ver razões para o mau comportamento deles. Arranjas desculpas para eles, em vez de apontar as falhas e mostrar o que precisam de corrigir. A tua natureza empática toma conta de ti e, de repente, passas a ter consideração pelos desafios deles e por como isso pode ser a razão das reações deles. Se continuares a observar tendências como esta, é um sinal de manipulação por parte do teu parceiro. Quando tem momentos em que opta por não tolerar o comportamento deles, eles reagem mal. Eles esperam que compreenda sempre porque tiveram de agir de forma diferente. Por isso não consideram provável a sua resposta contrária. É aqui que eles começam a usar a sua natureza bondosa contra si. Eles fazem-no sentir culpado para que faça o que eles querem. Podem abordá-lo com afirmações como: "Como pudeste fazer isso sabendo o que eu passei? Devias saber que não se guarda rancor. Tu já sabes por que é que isto aconteceu. Não foi intencional." Eles querem sempre que tu te coloques no lugar deles, mas nunca consideram como as suas ações te afetam como seu parceiro. Um narcisista vai fazer-te sentir mal por não desculpar os seus erros. Eles usam a tua empatia como arma contra ti. A tua capacidade de sentir e ser atencioso nunca recebe um tratamento positivo de uma pessoa assim. Eles nunca veem a necessidade de sacrificar os seus desejos pela tua conveniência, mas sempre exigem isso. Fazem-te sentir culpado quando falhas, porque estão sempre à procura do que podem obter. Usam o teu perdão para te atacar ou para que faças o que eles querem. Mateus 7,6 diz: "Não deis aos cães o que é sagrado. Não atireis as vossas pérolas aos porcos. Se o fizerem, eles podem pisá-las com os pés e virar-se contra vós e despedaçar-vos." Pessoas com espíritos tão tóxicos nunca veem a tua empatia como uma extensão da graça. Elas veem isso como uma permissão para continuar com o mau caráter. Elas sempre esperam que tu esqueças e deixes passar sempre que se comportam mal. A Bíblia não te encoraja a suportar tais manipulações. Assim como as Escrituras descrevem,
Elas não entendem a relevância da tua compaixão. Se continuares a dar-lhes isso, eles vão abusar e esgotar-te completamente. Presta atenção à forma como o teu parceiro te trata, especialmente quando demonstras empatia. É um sinal de que ele está a tentar influenciar ou controlar as tuas ações em benefício próprio. O próximo sinal de que estiveste numa relação narcisista é: número 3. Afastam-se facilmente de ti. Pessoas com espíritos narcisistas são especialistas em seguir em frente depois de causarem um desastre. Não se importam com o impacto das suas ações nos outros e demonstram isso pela rapidez com que mudam quando ofendem ou causam danos. Não são do tipo que demonstra remorso ou fica sóbrio após um mau comportamento. Quando pensas nisso, isso nunca é um sinal de que alguém está verdadeiramente arrependido ou triste pelo efeito das suas ações nos outros. Não pestanejam quando precisam de se isentar de uma disputa. Vamos fazer um teste. Qual é a sua reação típica quando ofende alguém de quem gosta ou cuja opinião é importante para si? Está perto da resposta. É claro que se sentiria mal com isso. Seria difícil para si seguir em frente, porque ficaria a pensar em maneiras de consertar as coisas ou pedir perdão. A culpa muitas vezes o domina e entorpece a sua capacidade de se concentrar em qualquer outra coisa. Isso é diferente com um narcisista, porque eles não entendem o que significa ser consciente ou atento. Eles quase nunca admitem um erro, porque são bons em ignorar os sentimentos dos outros. Essa insensibilidade faz com que eles se distanciem e superem uma ofensa mais rapidamente do que uma pessoa normal. Eles não se importam se ainda estás chateado ou zangado com as ações deles. Eles esperam que superes isso tão rapidamente quanto eles. O comportamento indiferente deles não os impede de pedir desculpa por um erro. No entanto, eles só fazem isso quando correm o risco de perder algo. Quando pedem desculpa, eles não acham que precisas de tempo para processar a situação. Os narcisistas esperam que esqueças e continues como se a ofensa nunca tivesse acontecido. Acreditam que um simples "desculpa, prometo que nunca mais vai acontecer" pode resolver tudo. Acham que as suas palavras simples podem desfazer a dor causada pelas suas ações. Nunca compreendem totalmente por que é que não reage após um pedido de desculpas. É por isso que ficam irritados, impacientes ou ansiosos quando as coisas não correm como eles querem. Começam a questionar por que queres dar importância ao passado. Fazem-te sentir que estás a exagerar. Um narcisista carece de compaixão, e é isso que torna os seus pedidos de desculpas falsos. Só admitem um erro se isso lhes trouxer algum benefício. Por isso, mantém-te por perto enquanto lhes servires. Quando se recusa a comunicar com eles, ou a responder com a mesma energia que eles podem se distanciar e rapidamente seguir em frente. Se sentir isso, é sinal de que eles não estão afetados pelo que fizeram ou pelos efeitos das suas ações em si. De que outras formas pode reconhecer uma pessoa tóxica no seu relacionamento? Vamos descobrir. Número 4. Eles descartam-no. Com essas pessoas, os relacionamentos são transacionais. Ou elas se beneficiam, ou vão embora e partem para a próxima. Embora seja essencial exigir valor das pessoas ao seu redor, os narcisistas, no entanto, levam isso ao extremo. É sempre sobre o que eles ganham com isso. Eles nunca pensam no bem-estar ou na disposição do seu parceiro em relação às coisas. Quando você decide não apoiá-los ou atender às suas exigências, eles não veem mais necessidade em você. Terminam a relação e seguem em frente como se nunca tivesses existido. Não têm dificuldade em abandonar amizades. Cortam os laços e partem em busca da próxima fonte ou benfeitor. Os narcisistas estão interessados apenas no que podem obter e nada mais. A relação deles contigo nunca se baseia no sacrifício ou na autenticidade. Como um produto que já não tem valor, eles deitam-te fora e esquecem que alguma vez se cruzaram contigo. Eles rapidamente te colocam de lado, sem se importar com o teu relacionamento com eles. Eles não se preocupam com o passado ou com momentos especiais, porque isso nunca foi o objetivo. Quando o que eles querem parece parar ou não está a acontecer,
Eles passam para a próxima coisa que chama a atenção deles. A capacidade deles de continuar como se nada tivesse acontecido é perturbadora. Esse comportamento desumano pode fazer com que percebas a situação mais rapidamente. É quando de repente percebes que o relacionamento é uma fachada. Eles manipulam-te para que penses que o vínculo que partilhavam era real apenas para ti. Muitas vezes, ficarás atordoado pela descrença, porque a saída deles parece irreal. Começas a questionar se as coisas que pensavas ser verdadeiras sobre o relacionamento eram apenas fruto da tua imaginação. Este pode ser um dos momentos mais difíceis na vida de qualquer pessoa. Não deves deixar o desânimo tomar conta de ti. O desrespeito de um narcisista pelo valor nunca invalida o teu compromisso. Lembre-se de que os seus sentimentos eram autênticos. A sua compaixão pelos outros era real, mesmo que o relacionamento tenha tomado um rumo diferente do que esperava. É importante que tenha a perspectiva certa em tais situações. Veja isso como uma oportunidade de desenvolver compaixão e expressá-la genuinamente aos outros. Sabe que a compaixão é uma característica única? É sua, e ninguém pode tirar isso de si. Não te preocupes, porque o tempo e a oportunidade chegarão para dar e experimentar amor genuíno em troca. Embora não seja anormal guardar rancor contra essas pessoas, deves aprender a não desperdiçar a tua energia ressentindo-te delas. Concentra o teu tempo no que está por vir e prepara-te para uma chance de amor verdadeiro e duradouro. Querido, já observaste algum destes sinais no teu parceiro? Vamos examinar mais. Número 5. Eles não demonstram apoio. Nos momentos difíceis, não estão em lugar nenhum. Quando desabafas com eles, não levam a sério nem demonstram preocupação. Os problemas deles parecem sempre ser uma prioridade acima de tudo. Isso pode chocar-te, porque esperas que eles estejam ao teu lado quando passas por momentos difíceis. Mesmo que tenham um mau caráter, não esperas que isso se estenda ou inclua a falta de apoio. Esperas que, no mínimo, retribuam o favor, o sacrifício e o amor que lhes deste em momentos semelhantes das suas vidas. Se estiveste sempre presente quando precisaram de conforto, incentivo ou ajuda financeira, ficarás desapontado quando não mostrarem o mesmo compromisso. Não os encontrarás quando precisares que te segurem a mão como parceiros e te assegurem que tudo ficará bem. Fará com que os teus problemas pareçam insignificantes ou como se houvesse coisas mais importantes para resolver do que prestar atenção às tuas dificuldades. Os narcisistas tendem a agir com indiferença porque são emocionalmente frios. Não têm consideração por sentimentos ou apegos. Não se importam se estás a passar pelo pior momento da tua vida. Continuarão a viver como se nada estivesse errado. Outra coisa que fazem é inventar desculpas. Não se importam de dar 1000 razões pelas quais não podem aparecer ou estar presentes quando precisas deles. Há sempre alguma reunião importante para participar, um prazo urgente ou uma viagem de negócios importante. Não se importam de perder certos marcos na tua vida, porque não tem tanto valor para eles quanto gostarias que tivessem. Mesmo quando estão fisicamente presentes, parecem distantes porque estão emocionalmente desconectados de ti. De repente, percebes que podes estar a viver este relacionamento sozinho, porque o teu parceiro nunca parece estar presente nos momentos importantes. Ele nunca faz sacrifícios para te convencer da tua importância para ele. Embora esperes que ele te demonstre o mesmo amor, ele não o faz porque não és a sua prioridade. Ele não considera que valhas a pena fazer grandes sacrifícios. Ele não tenta fazer-te pensar de forma diferente, nem compensar as oportunidades perdidas. Deixam-te na escuridão, sem saber o que pensar da situação. É nesse momento que percebes que não estás com um parceiro que te apoia. Por outro lado, exigem a tua presença quando estão em apuros. Querem que estejas lá para eles, que sejas um ombro para chorar se estiverem a passar por um dia ruim. Mantém-te à disposição, mesmo que estejas ocupado. Não se importam que você priorize as necessidades deles acima das suas. Querem sempre que você faça sacrifícios por eles quando pedem. O comportamento narcisista e egocêntrico
leva-os a buscar o tipo de atenção e cuidado que nunca estarão dispostos a dar em troca. Sempre fazem tudo girar em torno deles e não conseguem enxergar além do que não lhes causa danos potenciais. Jeremias 17:5 diz: Assim diz o Senhor: Maldito é aquele que confia no homem, que tira a sua força da mera carne e cujo coração se afasta do Senhor. Em vez de permitir que esses momentos desorientem a sua mente, deve compreender que a sua ajuda não está no braço da carne. Se continuar a esperar que o seu parceiro seja a sua fonte de força, ficará sempre desapontado quando ele se comportar mal. Pode escolher construir a sua confiança em Deus nos momentos difíceis. Abra o seu coração e confie nele, porque ele é a única ajuda presente no seu momento de necessidade. Ele nunca abandona. Sempre o encontrará perto de si. Quando confia em Deus nos momentos de necessidade, ele não o envergonhará. Será como uma árvore plantada junto à água. Deus torna-se o rio em que cria raízes. Não tens preocupações com épocas de seca nele, porque ele mantém-te revigorado e frutífero. Quando um parceiro não é tão compassivo quanto gostarias que fosse, pode ser difícil, mas também é um convite para descansar em Deus. Lembra-te de que Ele está à tua espera de braços abertos para receber-te e nutrir-te. Ele está pronto para derramar amor e alegria indescritível sobre ti. Ele sabe exatamente como compensar os anos de abandono. Não se preocupe em pensar sobre como o seu parceiro tem essa natureza. O facto de não conseguir compreender o comportamento mau dele mostra que tem um espírito compassivo. O tipo de espírito que Jesus tinha, e nada deve diminuir a genuinidade do seu espírito para com os outros. É por isso que não deve culpar-se ou sentir-se culpado pelo mau comportamento dele. Mantenha a sua confiança em Deus e busque força nele nos momentos de necessidade. Ainda há mais alguns sinais que está a deixar passar. Vamos ver quais são. Número 6. São pessoas falsas. Também podem ser charmosas. Sabem como esconder certos traços de caráter que levantariam suspeitas. Normalmente, mascaram-nos com humor. Isto significa que podem demonstrar atos de bondade após um comportamento ruim. Logo após manipularem-no, eles sabem como mudar de um comportamento cruel para um comportamento doce e amoroso. Você ficará a pensar por que há uma mudança repentina quando eles exibem essas ações. É quase como se eles ouvissem os seus desejos mais profundos e começassem a satisfazer as suas exigências. Eles começam a mostrar-lhe a compaixão que você tanto desejava. Isso fará com que você dê um suspiro de alívio, porque finalmente está a receber o que merece. Tu até te comprometes a construir o que tens e a acreditar que podes ter um ótimo relacionamento. No entanto, deves ter cuidado, porque um narcisista pode manter essa atitude enquanto as suas necessidades forem satisfeitas. Eles permanecem calmos quando tu permaneces consistente com as suas exigências e agem conforme as suas instruções. A dolorosa verdade é a tendência deles de mudar rapidamente de atitude quando sentem um desvio da tua parte. Quando começa a fazer coisas que invalidam os seus sentimentos ou pisam nos seus princípios, eles não perdem tempo a mostrar a sua verdadeira face. Eles recuam para quem realmente são e deixam as suas esperanças destruídas. Como sempre, eles lembram-lhe que as suas ações foram baseadas no que fez a favor deles, não em verdadeira compaixão. Esteja ciente de não considerar esses períodos de gentileza como nada além de uma isca. Eles procuram algo e, assim que o conseguem, ficam satisfeitos. Não deves interpretar as suas ações como sinais de um relacionamento saudável. Isso está longe de ser verdade. Os narcisistas prosperam no egoísmo porque sempre sentem que tudo gira em torno deles. Eles não se importam com os outros. Quando têm uma necessidade, eles a priorizam acima de todos. Se isso não beneficia nem remotamente os seus sonhos, eles não querem saber disso. Eles são indiferentes às pessoas ao seu redor quando não ganham nada em troca. A gentileza que demonstram é um ato pretensioso para conseguir o que querem. Eles vêm até si com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos ferozes.
Assim que alcançam os seus objetivos e sugam-no até a última gota, revelam a sua verdadeira natureza, como um pavão que abre a cauda. Você percebe que eles nunca se importaram com o seu bem-estar. Eles sempre querem ser o centro das atenções ou brilhar acima dos outros. De alguma forma, acreditam que a vida começa e termina com eles. Por isso não veem valor nas pessoas como tu, a não ser que isso lhes traga algum benefício. Chegam mesmo a distorcer a palavra de Deus, para que ela concorde com os seus desejos egoístas. Nunca se pode levar a sério o ato de bondade de um narcisista, porque por baixo disso está a ganância e o desejo de fazer o que lhes traz conforto. Nunca são pessoas que procuram agradar aos outros, porque estão demasiado envolvidos consigo próprios. Tudo o que pensam dia e noite é em como fazer as coisas para si próprios. Aquela ligação especial que sentes com eles, nos seus momentos de bondade, não é real nem sustentável. Só dura enquanto te comprometes a fazer o que eles exigem de ti. A Bíblia chama-os diamantes de si próprios, porque não defendem nada mais elevado do que a estima que têm por si próprios. É por isso que deves ter cuidado para não te deixares enganar por esses atos de bondade, porque a sua verdadeira natureza logo vem à tona. Deus ama-te, e a sua vontade é que recebas amor verdadeiro daqueles que te rodeiam. Nunca deves permitir que uma breve demonstração de compaixão determine o teu padrão de um ótimo relacionamento. O amor que Deus ensina-te a demonstrar é paciência, bondade, lentidão e altruísmo. Não desiste, nem perde a fé nos outros, e essas são todas características que faltam num narcisista. À medida que os conhecer melhor, irá notar e prestar atenção a esses padrões. Se de repente os vir mudar de humor quando precisam de algo, e no minuto seguinte ficarem frios ou zangados quando não lhes der a resposta certa, há um problema em algum lugar. Se encontrar essas características no seu parceiro, então está com uma pessoa tóxica. Aqui está o sinal final, que mostra que está num relacionamento narcisista. Número 7. São controladores. Os narcisistas nunca compreendem o termo parceria, porque não dão margem aos outros. No início, podem parecer pessoas muito fixes. Pode até admirar a personalidade deles e sentir-se com sorte por os ter conhecido. Quando conversa com eles, fica sempre impressionado com o estilo de vida deles. Com o passar do tempo, e à medida que se aproximam, começa a notar uma resistência muito desconfortável da parte deles. Quando se sentem à vontade no seu espaço, de repente sentem que podem decidir por si ou controlar certos aspectos da sua vida. Se optar por participar em certos eventos, podem exigir que não o faça. Quando recebe certas oportunidades, uma pessoa tóxica pode recusá-las abruptamente ou sabotar as suas hipóteses simplesmente porque não lhe beneficiam. Podem até ficar ofendidos quando desafia a autoridade deles. Na maioria das vezes, conseguem isolar-te e afastar-te das pessoas certas. Fazem isso porque não querem que os outros o avisem sobre eles ou que veja as suas verdadeiras ações. Se olhar à sua volta e perceber que perdeu bons relacionamentos por causa do seu parceiro, é um sinal de que está com um narcisista. A obsessão deles em estar sempre no comando os impede de ouvir as opiniões dos outros. Nunca esperam que desafies a sua autoridade quando te pedem para fazer algo. Quando o fazes, chamam-te de desrespeitoso e ofendem-te. Começam a controlar os teus movimentos e fazem perguntas abusivas se desafiares as regras rígidas que estabeleceram. Se anteriormente insultaram ou usaram palavras duras quando estavam zangados, podem passar para a violência física. Sempre que estão por perto, agem como se estivesses a andar sobre gelo fino, porque não sabes o que pode provocá-los. Nunca pensam na sua opinião antes de agir. Mesmo quando se manifesta, eles rapidamente contestam a sua perspectiva e garantem que seguem com o que pensam. Querem sempre ser o centro das atenções ou controlar a sua existência. Limitam a sua conversa com os outros porque querem que fale apenas com eles. Exigem que haja, vista-se, ande e viva de uma determinada maneira para satisfazer os seus padrões.
Essas pessoas criam um mundo irrealista, cheio de ideias e noções absurdas. Depois de se afiliar a elas, pode começar a perder a sua identidade. Pode começar a entrar em conflito com os comportamentos delas e perder completamente a noção de quem é. Se for calmo e tranquilo, pode notar uma mudança na forma como reage ou responde aos outros. Pode começar a falar mal dos outros, porque os narcisistas sempre fazem os outros parecerem os vilões das suas histórias. Quando se queixa da sua mudança de atitude ou ousa questionar a influência deles sobre si, eles ficam ansiosos e vingativos. Se está a sentir sinais de um parceiro controlador ou abusivo, está a lidar com um narcisista. Deve compreender que tal relacionamento não é o plano de Deus para si. Ele não o criou para tolerar tal tratamento dos outros. Pode exigir amor genuíno, assim como o dá livremente aos outros. Deus quer que tenha um relacionamento pacífico. Lembre-se de que Deus criou os relacionamentos para serem a base de possibilidades infinitas. Muitos encontraram pessoas que transformaram suas vidas, ajudaram-nos a se tornarem versões melhores e fortaleceram suas convicções de forma positiva. É essencial que você tenha cuidado com as pessoas que deixa entrar no seu espaço, devido ao poder que elas podem exercer quando lhes dá acesso à sua vida. Elas podem influenciar, subjugar ou convencer-te a fazer o certo ou o errado. Agora, vamos examinar a ideia de Deus sobre um relacionamento saudável. Um relacionamento não tóxico é desprovido de egoísmo. É onde imita o caminho do amor de Cristo, sacrificando-se um pelo outro. Nesse ambiente, aceita as falhas do seu parceiro e se esforça para mudar os maus hábitos. Pode ver compaixão no comportamento. Esse tipo de amor é altruísta e sempre busca o conforto dos outros. É paciente, gentil na correção e nunca se impõe. Deus quer que esteja com parceiros verdadeiros que possam ajudá-lo a realizar os seus objetivos e sonhos. Isso é vital, porque a sua missão ordenada por Deus requer apoio divino. Precisa de um parceiro que esteja genuinamente ao seu lado e o ame como Cristo ama a Igreja. Essas pessoas nunca veem a sua ascensão ao estrelato como um problema ou uma ameaça. Elas comemoram as suas vitórias e ajudam a criar oportunidades para si em plataformas maiores. Quando está com a pessoa certa, ela acolhe e apoia os seus planos. Eles são sempre assertivos em relação às tuas sugestões, mesmo que nem sempre estejam certas. É um espaço seguro para te sentires ouvido e compreender que as tuas opiniões são importantes. Um relacionamento saudável permite-te adorar verdadeiramente a Deus e caminhar na sua identidade. Agora que sabes como reconhecer o comportamento narcisista, fica atento a ele nos teus relacionamentos. Deves compreender que o narcisismo não é semelhante a Cristo. Ele reflete uma vida egocêntrica e egoísta. Ele exibe orgulho e gratificação própria. E Deus não apoia tal existência. Deus é amor, e mesmo até a morte na cruz, Jesus era conhecido por retratar humildade e altruísmo. Jesus não se preocupava com o que queria ou sentia, mas com como a sua dor beneficiaria a humanidade. Se Deus, aquele com o poder supremo, pode ser humilde e calmo em espírito, ou se sacrificar para dar amor, ele não desculpará tal comportamento. Isso significa que Deus não gosta que se envolva com pessoas assim. Ele quer que se mantenha o mais longe possível delas. Se já está num relacionamento com um narcisista, há uma saída. Vejamos como pode lidar com uma pessoa tóxica. Número 1. Saia do relacionamento. Corte relações sem dar explicações. Esse tipo de relacionamento não lhe traz benefícios, só tira mais de si. Se ficares mais tempo, vais olhar para trás com arrependimento pelos anos perdidos. Sabes por quê? Os narcisistas são alérgicos a mudanças. Não têm problemas com que os outros mudem ou se adaptem para lhes agradar. No entanto, não conseguem ceder à vontade a ninguém. Se continuares à espera, com fé que eles vão mudar, podes acabar devastado pelas ações deles. Eles não te amam genuinamente e nunca vão amar, porque não são capazes disso. Eles só se veem a si mesmos. Então, o teu sacrifício
nunca será retribuído. Eles não vão melhorar com o tempo, porque parecem nunca achar que têm defeitos de caráter. Eles acreditam que são o prêmio e que estão a fazer um favor por estarem contigo. Ninguém deve menosprezar-te ou fazer-te sentir mal consigo mesmo. Tu és uma geração escolhida, chamada por Deus para mostrar a sua luz ao mundo. Tens tanto a oferecer quanto eles. Se eles não ajudam a tua luz divina a brilhar, são tóxicos para o teu crescimento e não podes mantê-los na tua vida. Não se apegue ao medo de não encontrar alguém melhor quando partir. Você deve entender que Deus criou você para um propósito específico. Jeremias 29:11 diz: Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Terás de dar esse passo de fé para descobrir o que Deus tem para ti. Ele não desistiu de ti, apesar de tudo o que passaste. A tua história não termina quando as pessoas saem da tua vida. Não te preocupes com o teu futuro, porque ele é glorioso e belo em Deus. Portanto, escolhe servir apenas aqueles que te impulsionam, não aqueles que pisam os teus sonhos e causam profunda dor. Quando não estás casado com uma pessoa assim, torna-se ainda mais fácil abandoná-la. Quando partires, não lhes deves nenhuma explicação. Lembra-te de que elas são muito manipuladoras e tentarão alguns truques do seu manual para convencer-te a ficar. Quando perceberem que ainda satisfazes as suas necessidades, tentarão manter-te. Poderás notar uma mudança repentina de comportamento, e elas tornar-se-ão simpáticas e demonstrarão atos de serviço. Se não estiverem atentos, começam a querer conversar e a ouvir quando falas. Se não forem assertivos sobre os teus objetivos, tomarão certas medidas para apoiar os teus sonhos. Começam a ligar-te com mais frequência do que o habitual e a deixar mensagens ao longo do dia para te lembrar o quanto são intencionais. Se as suas ações fossem verdadeiras, não precisarias de terminar o relacionamento. Os narcisistas são muito pretensiosos e entendem de jogos mentais. Cada ação deles é calculada para despertar uma certa resposta em ti. Nada do que dizem é genuíno. Eles só querem que fiques porque és benéfico para eles. É por isso que a Bíblia ensina-te a ser tão sábio e perspicaz quanto as serpentes. Deves manter a tua posição e recusar-te a ser vítima da pretensão deles. Se cederes, será apenas uma questão de tempo até que eles abandonem a farsa. Deves interromper este ciclo de abuso e manipulação. Número 2. Escolha a sua paz. Deus deseja que tenha paz e a transmita às pessoas ao seu redor. Quando tem de tolerar discussões e maus-tratos de um parceiro tóxico, isso afeta a sua mente. Isso, por sua vez, cria um efeito cascata no seu relacionamento com os outros. Torna-se mais distante e isolado dos seus amigos, vizinhos e familiares. É por isso que deve priorizar a sua paz acima dos outros. Ao concentrar-se em Jesus, pode ser sempre o seu verdadeiro eu. Ao olhar para ele e contemplá-lo, compreende quem é. Quando passa tempo com Deus através da sua palavra, vê através da sua lente. É quase como se não houvesse nada entre si e Deus. Uma dose diária de escrituras e meditação traz-lhe o seu brilho. Isto faz com que reflita sem esforço a sua imagem e essência. Transfigura-se à medida que lhe concede acesso à sua vida. O amor e a paz dele o dominam. Se aceitar a paz de Deus hoje, encontrará descanso para a sua alma. Número 3. Estabeleça limites. Uma das coisas que as pessoas tóxicas odeiam são limites. Cada vez que diz não a um narcisista, ele fica chateado porque não entende a recusa. São seres possessivos, por isso sempre infringem os seus direitos sem remorso. Gostam de controlar e acham que o seu tempo deve ser dedicado a servi-los. É por isso que nunca ouvem quando lhes falas das tuas regras. Continuam a ultrapassar os limites porque se sentem superiores a todos. Deves insistir nos teus limites e aprender a não ceder ao engano deles. Uma das formas de fazer isso é manter a mente clara e não deixar que isso entre na tua cabeça.
Se eles conseguirem fazer-te acreditar neles e duvidar da realidade das coisas, dar-lhes-ás o poder de continuar com o seu tormento. Não deixes que eles te façam pensar que podem ser a exceção. Deves ter cuidado com eles, especialmente porque são prejudiciais para ti. Quanto mais tempo permanecerem na tua vida, mais danos causarão. Deves estudar o padrão de manipulação deles e criar limites em torno disso. Não deixes que eles te convençam a dar-lhes outra oportunidade. Também não deves acreditar nos seus atos pretensiosos. É melhor mantê-los fora da sua vida. Suponha que você ache difícil criar esses limites por causa do quanto se tornou ligado a eles. Nesses momentos, você não deve ficar calado sobre o abuso ou a tortura. Efésios 5:11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas antes exponham-nas. Tende reunir coragem e falar. Pode não conseguir superar essa pessoa sozinho se ficar calado. Procure os seus líderes espirituais e seja aberto sobre o abuso e as ameaças que recebe desses parceiros. Fale com a sua família e amigos de confiança. Eles ajudarão a mantê-los afastados. Eles irão apoiar e ajudar a obter a cura emocional adequada. Os danos que tais relacionamentos causam são graves e muitas vezes deixam cicatrizes. É por isso que tem de expor o mau comportamento deles. Lembre-se de que os outros não conseguem ver a verdadeira natureza deles porque são pretensiosos. Por isso nunca os verão como o problema, nem pensarão que você pode estar a sofrer com esse abuso. Quando se manifestar, poderá obter liberdade e começar um novo caminho para a restauração. Se precisar de consultar um psicólogo ou conselheiro, faça-o. No entanto, uma das formas de caminhar para a recuperação é através do Espírito Santo. Ele é a sua ajuda em todos os momentos e está mais perto de si nesses momentos. Salmos 34, 18, 19 diz: O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os que estão abatidos de espírito. Ele sabe exatamente como curar as suas feridas e trazer libertação. Tudo o que precisa fazer é deixá-lo entrar. Ele irá guiá-lo para a paz e o conforto duradouros. Com o tempo, irá se encontrar sorrindo novamente e sentindo o calor das pessoas ao seu redor. Você também deve aprender a ser gentil consigo mesmo. Não se culpe por estar em um relacionamento assim. Você é apenas uma vítima. Em vez disso, seja grato por agora ver a luz. Aprenda a deixar o passado para trás e nunca deixe que ele dite os relacionamentos que Deus trará para a sua vida. Existem pessoas com intenções boas e puras por aí. Continue confiando que Deus as guiará até você. Ao permitir que o Espírito Santo caminhe com você, ele aperfeiçoará tudo em sua vida. Aproveite hoje uma nova jornada rumo à liberdade. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por estar atento a mim. Tu sempre queres que eu faça a coisa certa, e sou grato pelo teu amor. Agora vejo os sinais de uma pessoa manipuladora e compreendo melhor. Por favor, ensina-me o caminho a seguir. Não posso continuar esta jornada sem ti. Sê a minha força nesta encruzilhada. Cria em mim um coração puro, Senhor. Renova o teu espírito dentro de mim e ajuda-me a caminhar na luz. Não me deixes cair nas mentiras pretensiosas dessas pessoas tóxicas. Guia-me com os teus olhos e ajuda-me a caminhar hoje em direção à plenitude. Obrigado, Senhor, por expor os narcisistas na minha vida. Venho até ti hoje para pedir graça para me libertar dessas pessoas e receber cura. Peço coragem. Recuso-me a permitir que as palavras deles me manipulem novamente. Espírito Santo, sopra sobre mim. Enche-me de alegria e paz. Ajuda-me a recuperar o meu vigor, entusiasmo e paixão pela vida. A minha vida dará frutos positivos para glorificar somente a Ti. Os meus relacionamentos glorificarão a Ti. Não permitirei descuidadamente que ninguém tome o Teu lugar na minha vida. Peço que cures a minha mente do estresse emocional. Cura o meu corpo do estresse físico. Ajuda-me a construir relacionamentos saudáveis que me tornem uma pessoa melhor e não me destruam. Escolhi começar pelo meu relacionamento contigo.
Restaura em mim a alegria da salvação. Ajuda-me a construir um relacionamento íntimo contigo que nada nem ninguém jamais poderá tirar de mim. Ajuda-me a encontrar-me novamente. Dá-me a graça de permanecer com a tua palavra até que as marcas dos relacionamentos narcisistas desapareçam completamente da minha vida. Afirmo que a minha identidade está em Cristo. A palavra de Deus é a voz final de autoridade na minha vida. Oro por todas as pessoas que ainda estão sob a influência e manipulação de narcisistas. Abre um caminho de fuga para elas, como fizeste por mim. Envia-lhes ajuda. Deixa-as ver essas pessoas como elas realmente são e dá-lhes coragem para buscar a cura. Concede-me sabedoria para discernir. Não serei cego a esses padrões negativos nas pessoas. Doravante, não permitirei que ninguém entre na minha vida sem ouvir a tua voz. Por favor, expõe aqueles que ainda estão fingindo. Cancelo todas as palavras negativas que essa relação narcisista me fez acreditar. Recuso-me a acreditar em qualquer coisa sobre a vida ou sobre mim mesmo que seja contrária à palavra de Deus. Esse trauma não influenciará as minhas relações futuras. Estou a curar-me disso. Recuso-me a repetir o que passei. Não vou magoar os outros com as minhas palavras ou ações. Estou a receber um novo começo agora. Ajuda-me a sempre seguir o teu caminho. Peço que tragas novas pessoas para a minha vida e que elas sejam pessoas que me apoiem e encorajem. Dá-me amigos e entes queridos que demonstrem carinho genuíno. Sei que ouves quando rezo. Obrigado por responderes aos desejos do meu coração. Em nome de Jesus, eu rezo. Amém. Querido amigo, nada de bom vem de um relacionamento narcisista. Essas pessoas criam ficção em suas mentes e esperam que você viva de acordo com ela. Elas veem a realidade através de um véu espesso e querem que você faça o mesmo. Quando você decide não se conformar com as ideias delas, elas se voltam contra você. Se você decidir ficar com elas, elas vão tirar vantagem de você. Quando elas não virem mais necessidade de você, elas rapidamente vão descartá-lo ou se afastar. O problema é que elas não vão simplesmente embora. Elas sempre se certificam de sugar-te até a última gota ou de te deixar traumatizado. Tens de decidir escolher o teu futuro. Deuteronômio 30:19 diz: Hoje eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra ti, de que te coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que tu e os teus filhos possam viver. Se decidires afastar-te dessas pessoas tóxicas, estás a escolher a vida e uma oportunidade de plenitude. Libertar-se do domínio de um narcisista pode ser difícil, mas não é impossível. O processo de cura levará tempo, mas Deus pode restaurar-te. Ele colocará as pessoas certas no teu caminho e ajudará-te a abrir o teu coração para experiências melhores. Deus dar-te-á uma nova graça para recomeçares. Tenho a certeza de que Deus tocou-te através deste vídeo. Se sim, clica no botão Gosto. Não te esqueças de subscrever o nosso canal, se ainda não o fizeste. Lembra-te de comentar na secção prevista para tal. Adoraríamos ver as tuas opiniões e testemunhos. Deus te abençoe. Até ao próximo vídeo.